Eu quero te fazer uma pergunta. O que é riqueza para você? Será que é ter muitos bens? Uma conta cheia de grana? Será que é ter uma família maravilhosa, filhos maravilhosos? Será que é ter um vasto conhecimento acadêmico, formal? O que é riqueza para você? Outra pergunta que eu quero deixar aí. Será que se você se encontrasse com Jesus Cristo agora e Ele te pedisse toda a sua riqueza, você abriria a mão? Você depositaria, colocaria à disposição de Jesus Cristo tudo aquilo que você considera riqueza? É um papo legal para a gente bater aqui agora, né? Mas antes eu queria saber como é que você tá. Você tá bonzinho? Tá boazinha? Tá na paz do Senhor? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui neste canal, que é a sua casa. Estamos em casa, aqui na sala de estar. Vamos bater um papo, já deixa aí um comentário dizendo o que você pensa sobre essas perguntas que eu te fiz, ou então me respondendo como é que você tá, quem sabe até fazendo um pedido de oração. Você que está vendo aí pela primeira vez no canal e gostar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixa um like também, porque isso ajuda muito esse canal a crescer, a ir mais longe. Compartilha esse vídeo com quem você ama, porque às vezes alguém precisa ouvir essa mensagem também, né? Então vamos lá, vamos bater um papo, fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai orar junto, beleza? Mas eu quero ambientar vocês naquele texto que está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17. A história do jovem rico. Jovem que talvez não era tão jovem assim, né? Era comum os judeus identificarem pessoas abaixo de 40 anos como jovens. Mas em outros evangelhos demonstra que ali era um homem de posição bem-sucedido, né? Um homem respeitado talvez ali na sociedade por ter muitas posses. É interessante que aquele homem queria algo a mais. Ele chega a Jesus Cristo e pergunta a ele: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, ele pergunta assim: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Nós sempre queremos herdar a vida eterna, né? Acho que todo mundo quer viver para sempre, né? Ou pelo menos boa parte das pessoas. Jesus diz a ele de uma maneira até meio seca, parece assim, quando você lê o texto: o bom é só meu Pai que está no céu, meu irmão. Bom é só meu Pai que está no céu. Mas obedeça aos mandamentos. Não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, não roubarás. A gente vê uma lista de mandamentos muito relacionados ao nosso trato com as pessoas, à nossa convivência em sociedade. Aquele homem justo, vale destacar, segundo a lei, a Torá, ele era um homem justo, que cumpria os mandamentos. Ele era um homem que obedecia, tanto que ele disse: eu tenho obedecido isso desde a minha mocidade. As crianças judaicas, elas aprendiam a Torá e aos 13 anos mais ou menos, elas faziam um voto de obedecer tudo aquilo que era ensinado, tudo aquilo que elas aprenderam. Ou seja, aquele homem já estava andando e traçando um caminho para herdar a vida eterna. Mas o interessante é que apenas no Evangelho de Marcos a gente encontra um detalhe. Jesus olhou para ele com amor, fitou os olhos nele e com amor. É interessante porque esse detalhe carrega uma compreensão de que talvez Jesus tenha visto naquele homem um desejo de algo a mais de fato, de viver o reino, não apenas de buscar a vida eterna, futura, mas talvez de viver o reino de Deus no presente. Jesus logo lhe fez um convite. Pega todos os seus bens, vende todos eles, distribua aos pobres e siga-me. Olha o convite que Jesus Cristo fez. Resta-lhe apenas uma coisa, né? Disse Jesus Cristo. E é interessante que aquele homem ficou entristecido, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus Cristo
tocou talvez num ídolo daquele homem. E num ídolo muito identificado com os nossos dias. Todos nós queremos ter riquezas. Todos não, né? Vamos dizer, boa parte das pessoas querem ter riquezas, querem ter bens, reconhecimento. Ou então, as riquezas que eu te perguntei. Às vezes para você riqueza não é dinheiro. Às vezes para você riqueza não é ter reconhecimento na praça aí. Talvez riqueza para você é ter uma família maravilhosa. Ou talvez riqueza para você seja tudo. Ter um conhecimento abrangente, formal, ter uma família maravilhosa e ter muito dinheiro. Enfim, será que você está disposto a depositar aos pés de Jesus Cristo, a colocar à disposição dele os seus bens e a sua riqueza? Faça essa pergunta novamente. E aí Jesus Cristo continua, né? Aquele homem sai entristecido, parece que Jesus tocou na fraqueza dele. E Jesus Cristo diz, e aí você vai identificar uma coisa muito interessante, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil um rico viver o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus já estava ali, naquele momento, em Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo, estava ali, geograficamente localizado no ministério de Jesus Cristo, já tinha dado início. E para aquele homem viver de fato o reino de Deus, ele precisava seguir a Jesus e abrir mão daquilo que poderia atrasar, entre aspas, o percurso e a jornada dele com Jesus Cristo. Quanto mais bens, quanto mais riquezas nós temos, mais apegados e presos, com mais dificuldade de carregar essa carga no trajeto do reino de Deus, vamos dizer assim, imagine essa cena, nós teremos. Jesus Cristo reforça, né? Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha. Os discípulos ficaram ali perplexos, assustados. A palavra de Deus diz admirados, mas é no sentido de ficarem realmente perplexos, espantados. Peraí, um homem justo, muito abençoado por Deus, porque os judeus acreditavam que as pessoas justas eram abençoadas e prosperavam. Apesar de termos exemplos, né, de que nem sempre um justo passa só por fases boas, como Jó, que era um homem muito próspero, mas que passou por um momento de terrível escassez e de grande dificuldade. Enfim, mas depois o Senhor restituiu. Então, na cabeça de um judeu, aquilo ali era ilógico que Jesus estava falando. Se um rico não herda o reino dos céus, quem dirá a gente? Jesus percebeu que eles estavam ali espantados e disse: o que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. E aí veio uma voz dos discípulos: e nós, que abrimos mãos de tudo, das nossas famílias, das nossas casas? Jesus disse: vocês que fizeram isso receberão 100 vezes mais. Receberão 100 vezes mais nesta vida, porém com perseguições. Repare esse detalhe. E ainda receberão a vida eterna. Eu creio, e aí falando de mim, Lucas, que Jesus já estava mostrando para eles como seria a realidade de uma igreja. Vale lembrar que Jesus, em alguns capítulos antes, foi interpelado por pessoas que queriam que ele fosse conversar com seus pais, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus parentes, perdão. E aí Jesus falou assim: isso aqui, esses que estão aqui, são meus irmãos, isso aqui é a minha mãe. Meus parentes são aqueles que realizam a vontade do meu Pai. Não necessariamente de sangue, mas pessoas que estão no mesmo objetivo e no mesmo propósito. Futuramente, depois que Jesus Cristo foi assunto ao céu, a igreja nasceu e essa realidade pôde acontecer. Muitos irmãos dividindo seus bens, se ajudando mutuamente e sofrendo perseguições. É a realidade.
É quase que uma profecia que Jesus fez ali. Então, a gente percebe que o reino de Deus ele funciona de uma maneira totalmente diferente. A gente percebe que no reino de Deus a gente não pode ter apego ao materialismo, apego àquilo que a gente considera riqueza, mas sim nós devemos depositar as nossas esperanças aos pés do Criador, confiando que Ele tem o melhor para nós. Amém? Será que você tem tido alguma dificuldade nesse sentido? Será que existe algum tipo de carga, de riqueza, que te afasta de ter um relacionamento genuíno com Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que eu te faço. E é uma pergunta que possivelmente Jesus Cristo faria a você. É importante você estar com o coração disposto a viver exclusivamente com Cristo. Mesmo que Ele não cobre hoje, né? Eu creio nisso. Hoje nós não vemos Jesus Cristo cobrando de você todos os seus bens, todas as suas riquezas, aquilo que você considera como riqueza. Mas existem momentos em que a gente precisa decidir se nós vamos ouvir as vozes deste mundo, daquilo que a gente considera importante, ou se a gente vai obedecer a Cristo e caminhar com Ele e depositar, crendo, tudo aquilo que temos e somos aos pés dele. Eu quero orar por você, para que Jesus Cristo possa ser o primeiro lugar em tudo na sua vida. Para que você possa ter, de fato, um relacionamento extremamente saudável com o Criador. Amém? Vamos orar? Oh Deus, muito obrigado por estarmos aqui. E eu oro pedindo para que o Senhor nos dê a capacidade, Pai, a força necessária para abrirmos mão, quando necessário, das coisas deste mundo. Muitas vezes somos apegados, a verdade é essa. Em muitos momentos deixamos de te obedecer para ouvir as vozes, para obedecer os anseios dessa sociedade, desse mundo. E eu peço a Ti, ó Pai, que nós possamos de fato enxergar a Ti como a nossa maior riqueza, que nós possamos enxergar a Ti como a única solução, que de fato podemos enxergar a Ti como Deus, como Senhor das nossas vidas. E obrigado, porque o Senhor, o dono de tudo, o Rei Todo-Poderoso, escolheu nos amar, escolheu ser nosso amigo, escolheu nos adotar. Obrigado, Pai, que a gente possa honrar esse privilégio que o Senhor nos deu. Nós Te amamos e queremos, ó Pai, de fato ser pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Sabemos que hoje vivemos uma realidade de reino de Deus, não em sua completude, em seu esplendor, em sua plenitude, mas nós podemos de fato viver uma vida no Espírito, que é o selo que nos habilita a sermos cidadãos do reino de Deus. Que essa cidade, ó Pai, celestial, que não está confinada em muros, mas que se expande por toda a terra, possa de fato ser aquilo que a gente se sinta como verdadeiros cidadãos. Que essa possa ser a nossa nacionalidade. Que possamos ser patriotas do reino de Deus. Pessoas que militam para que Cristo seja glorificado. Pessoas que militam para que não haja mais injustiças, para que não haja mais tanto sofrimento, Pai, para que o nome de Cristo seja honrado. Eu peço isso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui no final e não deu like, não compartilhou, então faça isso, aproveita, ainda tem um tempinho, beleza? A gente se vê em breve. Até mais.